Por que Jesus dirigia preces a Deus se ele próprio é divino? Essa indagação já foi realizada por muitos. Observando os relatos dos evangelhos, notamos que Jesus tinha o hábito de se isolar para orar. Por exemplo, conforme o Evangelho de Lucas está registrado. Ele, no entanto, afastava-se para locais ermos e orava. Se Jesus é a própria divindade, não estaria ele, então, dialogando consigo mesmo? É uma questão válida e intrigante, que nos estimula a mergulhar tanto na humanidade quanto na essência divina de Jesus. Se você quer explorar mais questões intrigantes como esta, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário abaixo com suas ideias ou perguntas. Sua participação enriquece nossa jornada de fé e descoberta. Existe um Deus que é eternamente manifestado em 3 entidades distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso não implica a existência de 3 deuses separados, mas de um único Deus em 3 formas. De maneira análoga à água, que pode ser encontrada em estado sólido, líquido ou gasoso, e ainda assim ser água, Deus se apresenta como Pai, Filho e Espírito Santo, mantendo sua singularidade. O Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos instruirá em tudo e fará recordar-vos de tudo o que eu vos disse. Neste versículo, Jesus menciona o Espírito Santo como uma entidade distinta, contudo enviada pelo Pai e atuante em nome de Jesus, ilustrando a unidade e as funções diferenciadas dentro da Trindade. Dentro desse contexto, uma questão intrigante se apresenta. Se Jesus é parte da Trindade, logo é Deus, por que necessitava orar? Essa indagação é fundamental para compreender o ministério terrestre e a missão de Jesus. Sendo ao mesmo tempo plenamente divino e plenamente humano, Jesus dedicava-se à oração. Vamos examinar como suas preces evidenciam sua conexão com o Pai, desempenham seu papel na Terra e nos oferecem insights sobre a essência da comunicação com Deus. Convido a todos a se unirem nesta jornada de descoberta sobre a complexa beleza das orações de Jesus e o impacto delas em nossa vida espiritual. A essência de Jesus. Jesus representa uma figura excepcional e singular, pois ele é simultaneamente Deus e um ser humano como nós. Isso indica que Jesus é 100% divino. Ele possui capacidades que apenas Deus pode ter, como realizar milagres extraordinários e salvar as pessoas de maneiras únicas. Contudo, ele é também 100% humano. Ele experimentou a fome, o sofrimento e enfrentou a morte. É como se ele tivesse 2 conjuntos completos de características em um único ser. Imagine possuir todos os superpoderes divinos, ao mesmo tempo vivenciando a realidade humana comum, enfrentando tudo o que enfrentamos, com a exceção de que ele nunca cometeu erro algum. Esta crença nos ajuda a compreender como Jesus foi capaz de realizar feitos notáveis, enquanto também experimentava a vida humana em sua plenitude. A natureza de Jesus é um dos enigmas mais profundos da fé cristã. Compreender tanto a sua divindade quanto a sua humanidade é fundamental para apreciar plenamente o significado de sua vida, morte e ressurreição. O propósito das orações de Jesus, exemplar para a humanidade. Esta dualidade na natureza de Jesus não apenas molda a compreensão teológica, mas também ilumina o propósito de suas orações. Suas preces servem como um modelo para a humanidade, demonstrando como podemos nos relacionar com Deus. As orações de Jesus refletem tanto a sua intimidade com o Pai Celestial, quanto sua experiência humana, ensinando-nos sobre a profundidade e a importância da comunicação espiritual na vida cristã. Ao estudar as orações de Jesus, ganhamos insights valiosos sobre como abordar Deus com humildade, fé e sinceridade, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Jesus nos ensinou a maneira ideal de se comunicar e conviver com Deus, demonstrando uma profunda dependência do Pai.
Sua vida refletia uma entrega total à vontade divina, evidenciada por suas próprias palavras. Em verdade vos digo, o Filho por si mesmo nada pode fazer, a não ser aquilo que vê o Pai fazer. Pois tudo o que ele faz, o Filho também o faz igualmente. Isso revela que Jesus aguardava a direção de Deus antes de agir, assemelhando-se a uma criança que observa e aprende com seus pais, evitando agir de forma totalmente independente. Essa confiança inabalável na orientação divina se tornou ainda mais evidente em um dos momentos mais desafiadores de sua vida terrena. Pouco antes de ser capturado e crucificado, Jesus engajou-se em uma oração intensa, expressando: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esta declaração é um testemunho poderoso de sua fé e submissão ao plano de Deus, superando seus próprios temores e angústias humanas. Um aspecto crucial das orações de Jesus era sua intenção de ensinar os discípulos a orar. Ele não mantinha sua prática de oração oculta, mas a compartilhava com seus amigos mais próximos, os discípulos. Em um momento significativo, ao serem movidos pela curiosidade e pelo desejo de aprender, pediram a Jesus que os ensinasse a orar. Em resposta, Jesus lhes ofereceu estas palavras: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Esta instrução, conhecida como a oração do Senhor, é um exemplo de como a oração deve ser uma conversa aberta com Deus, reconhecendo a santidade de seu nome, solicitando as necessidades diárias, pedindo perdão e buscando orientação para evitar as tentações. Dessa maneira, as orações de Jesus servem como um guia exemplar, mostrando como nos aproximar de Deus, dialogar com Ele sobre todas as coisas e depositar confiança em sua orientação e cuidado para nossas vidas. As orações de Jesus também serviam como uma expressão de suas emoções e necessidades humanas. Ele nos demonstrou que, apesar de sua divindade, vivenciava sentimentos e necessidades como qualquer ser humano. Vamos examinar como ele expressou esses atributos tão humanos: tristeza e angústia. No jardim do Getsêmani, um local pacífico repleto de oliveiras, Jesus experimentou uma tristeza profunda e avassaladora, daquelas que pesam tanto no coração que se tornam quase insuportáveis. A Bíblia relata: Então lhes disse: Minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Imagine Jesus, conhecido por suas curas e assistência aos outros, agora abatido por uma angústia tão intensa que ele descreve como quase letal. Em sua aflição, ele avançou mais no jardim, prostrou-se com o rosto em terra e orou a Deus, dizendo: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. O cálice, ao qual ele se referia, simbolizava a árdua missão que ele sabia que precisava cumprir: morrer na cruz. Apesar de não desejar sofrer, ele estava disposto a realizar a vontade de Deus. Essas passagens bíblicas mostram que Jesus não só compreendia as dificuldades humanas, mas também as vivenciou, servindo como um exemplo de como enfrentar o sofrimento com fé e resignação à vontade divina, buscando força e orientação. A Bíblia, em Lucas 6, 12 e 13, ilustra um momento em que Jesus buscou força e conselho. Está escrito: Naqueles dias, ele saiu para o monte para orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando amanheceu, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, aos quais também deu o nome de apóstolos. Antes de uma decisão crucial, a escolha dos seus 12 apóstolos, que seriam seus companheiros mais próximos na disseminação de seus ensinamentos,
Jesus dedicou toda uma noite à comunicação com Deus. Não se tratava de uma breve conversa, mas de horas em busca de auxílio e direção. Ao dedicar a noite inteira à oração, Jesus demonstrou sua necessidade de suporte, sabedoria e força, encontrando esses elementos na profunda conexão com Deus. Estes relatos nos recordam que Jesus não era apenas uma figura espiritual distante, mas um ser que vivenciou emoções profundas e enfrentou necessidades como qualquer um de nós. Ele sentiu uma tristeza intensa e procurou lugares serenos para buscar orientação, ensinando-nos que é perfeitamente aceitável fazer o mesmo em momentos de dificuldades ou diante de decisões significativas. Essa abordagem de Jesus à oração serve como um modelo para encontrarmos força, orientação e conforto em nossa própria jornada espiritual, cumprindo a justiça humana, vivendo a vida humana perfeita que nós não podemos. Ao explorarmos as histórias e ensinamentos da Bíblia, percebemos que Jesus não somente viveu uma vida exemplar, ele encarnou a vida humana ideal, cumprindo toda a justiça. Isso implica que ele viveu em total obediência e submissão a Deus, o Pai, uma façanha que encontramos difícil de replicar em nosso cotidiano. O livro de Hebreus relata: durante os dias de vida terrena de Jesus, ele ofereceu orações e súplicas com fortes clamores e lágrimas àquele que o poderia salvar da morte, e foi ouvido por causa de sua reverente submissão. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Assim, Jesus, ainda que filho de Deus, aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. Suas orações eram mais do que meros sussurros silenciosos. Eram pedidos fervorosos e repletos de lágrimas genuínas. Contudo, sua obediência era inabalável, independentemente do custo. Filipenses 2:8 complementa essa narrativa afirmando: e sendo encontrado em forma humana, ele se humilhou e tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não se limitou a obedecer nas circunstâncias fáceis. Ele se manteve fiel, até mesmo ao ponto de enfrentar uma morte dolorosa e humilhante na cruz. Sua vida não consistiu em uma sucessão de escolhas fáceis, mas em uma constante submissão à vontade de Deus, mesmo quando essa vontade o conduziu à cruz. O aspecto mais notável sobre a vida de Jesus é que, sendo totalmente humano como nós, com emoções, tentações e dores semelhantes, nunca falhou em sua obediência e submissão. Cada ato, palavra e pensamento estavam em perfeita sintonia com a vontade de Deus. Ele não viveu por si mesmo, mas por Deus e por nós. A vida perfeita de Jesus é significativa porque realizou algo extraordinário em nosso favor. Ao compreendermos a perfeita obediência e submissão de Jesus, nos tornamos mais cientes do magnífico presente que nos é ofertado através da fé nele. Esse presente é valioso não porque possamos conquistá-lo por nossos próprios esforços, mas porque é concedido gratuitamente, refletindo a vida impecável que ele viveu em nosso lugar. É um ato de graça divina, destacando a redenção e o amor incondicional oferecidos a nós. A importância da oração na vida de Jesus. Na vida de Jesus, a oração não era meramente um ritual religioso ou um ato para exibição pública. Era uma prática tão natural e essencial quanto a própria respiração, formando uma conexão vital com seu Pai. A oração era o meio pelo qual Jesus se comunicava, buscava força, expressava sua dependência e submissão, e ensinava seus discípulos a fazerem o mesmo. Este aspecto da vida de Jesus ressalta o valor da oração como um pilar central na vida espiritual, não apenas como uma prática religiosa, mas como uma necessidade profunda e um meio de sustentação na jornada de fé. Portanto, ao refletirmos sobre a importância da oração na vida de Jesus, somos lembrados da relevância de integrar a oração em nossa própria vida, usando-a como um meio para fortalecer nossa relação com Deus,
buscar orientação, expressar nossas emoções e aprender a viver de acordo com a vontade divina. A oração, assim como foi para Jesus, pode se tornar uma fonte essencial de força e orientação em nossa jornada espiritual, mantendo comunhão com o Pai. Para Jesus, a oração era uma forma de manter uma conexão constante, semelhante ao laço inquebrável entre uma criança e seu pai. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele frequentemente se comunicava com Deus, evidenciando sua dependência dessa conexão para obter força e orientação. Isso nos revela uma perspectiva poderosa sobre a oração. Ela transcende o simples ato de fazer pedidos. É, essencialmente, sobre manter nosso relacionamento com Deus vivo e dinâmico. O exemplo marcante ocorreu logo após o batismo de Jesus. E aconteceu que, quando Jesus também foi batizado e orava, o céu se abriu. Neste momento, o próprio céu pareceu responder, reforçando essa profunda relação. Jesus manteve um contato constante com seu Pai, e durante esses momentos de comunicação, eventos extraordinários se desenrolaram. Decisões foram tomadas, força foi concedida e amor foi compartilhado. Um ato de amor e confiança dentro da Trindade. A oração também representava um ato de amor e confiança dentro da dinâmica da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, sendo Deus, demonstrava sua confiança no Pai por meio da oração. Um exemplo disso foi quando ele estava prestes a ressuscitar Lázaro dos mortos, dizendo: Pai, eu te agradeço por me teres ouvido. Eu sabia que sempre me ouves. Este momento de gratidão não era uma exibição, mas uma conversa íntima entre o Filho e o Pai, marcada pela certeza de ser ouvido, um intercâmbio íntimo de confiança e amor. Isso nos ensina a essência da oração. É sobre confiança. Quando oramos, estamos participando desse círculo de amor e confiança que existe desde a eternidade. Estamos dizendo a Deus: eu dependo de você. Eu confio em você, assim como Jesus fez. A prática da oração, portanto, nos convida a entrar nesse relacionamento divino, fortalecendo nossa fé e confiança em Deus, seguindo o exemplo de Jesus. A oração na vida de Jesus, portanto, era um meio de manter sua proximidade com Deus, demonstrando confiança e amor dentro da família divina e vivenciando plenamente sua humanidade com todos os seus desafios e triunfos. Ao orarmos, estamos seguindo os passos de Jesus, conhecendo Deus de maneira íntima e pessoal, confiando nele com nossas vidas e abraçando o que significa ser verdadeiramente humano, assim como Jesus fez. O papel intercessório de Cristo, Jesus, orando pelos outros. Especificamente, em João 17, 9 e 23, encontramos um momento profundamente comovente em que Jesus, referido como o Filho de Deus, ora a seu Pai em nome de seus amigos, o que inclui não apenas os discípulos presentes com ele, mas todos nós que acreditamos nele. Ele intercede pela proteção, alegria e unidade deles, e para que sejam santificados na verdade da palavra de Deus. Jesus declara: eu oro por eles. Não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Isso revela a preocupação especial de Jesus com seus seguidores, ciente dos desafios que enfrentariam no mundo e pedindo a Deus para cuidar deles. Além disso, ele também ora por todos que acreditariam nele através da mensagem dos discípulos. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que hão de crer em mim por meio da sua palavra. Isso significa que Jesus pensou em cada um de nós muito tempo atrás, pedindo ao Pai para que todos sejamos um, assim como Ele e o Pai são um. É como se Ele desejasse que todos estivéssemos na mesma família espiritual, unidos e trabalhando juntos em amor. Essa intercessão de Jesus destaca não apenas seu amor e cuidado por seus seguidores, mas também seu desejo de unidade e comunhão contínua entre todos os que creem nele. O papel de Jesus como mediador entre Deus e os humanos. A Bíblia, especificamente na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5,
esclarece um dos papéis essenciais de Jesus, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Um mediador atua como uma ponte, facilitando a comunicação e o entendimento entre duas partes. Antes de Jesus, a humanidade estava distanciada de Deus devido a seus erros e pecados. Jesus veio para preencher essa lacuna, vivendo uma vida impecável, morrendo por nossos pecados e ressuscitando, demonstrando poder sobre o pecado e a morte. Assim, ele se tornou o único intermediário entre nós e Deus. Quando cometemos erros, Jesus intercede por nós diante de Deus como se dissesse: eu já redimi essa pessoa, Pai. Eu paguei o preço pelos seus erros. Isso é extraordinário porque significa que podemos nos aproximar de Deus diretamente através de Jesus, sem a necessidade de intermediários. Quando oramos, oramos em nome de Jesus e Ele fala por nós, garantindo que permaneçamos conectados a Deus. Jesus cuida profundamente de nós ao ponto de falar com Deus sobre nossas necessidades, proteção e unidade entre nós e com Ele. Como nosso mediador, Ele é a razão pela qual podemos ter um relacionamento pessoal com Deus, atuando como um elo entre a humanidade e o divino, garantindo que, apesar de nossas falhas, ainda podemos estar próximos de Deus. A oração como meio de cumprir sua missão. A oração é como uma reunião íntima onde nos conectamos com Deus para compartilhar tudo em nossos corações, incluindo os grandes trabalhos que Ele tem para nós. É na oração que encontramos força para enfrentar desafios aparentemente intransponíveis, escolher os amigos certos para nos apoiar e realizar feitos incríveis que evidenciam a grandeza de Deus. Fortalecimento para tarefas. Imagine sentir-se tão estressado e preocupado a ponto de suar profundamente. Jesus experimentou essa angústia. Sabendo que enfrentaria um desafio imenso, ele não tentou encarar tudo sozinho. Ele orou e, durante sua oração, um anjo do céu apareceu para fortalecê-lo. Lucas 22:43 narra esse momento. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. Esse relato nos ensina que, quando nos deparamos com grandes tarefas, podemos seguir o exemplo de Jesus e buscar a Deus em oração. Assim como um técnico motiva um jogador antes de um momento decisivo, Deus pode nos enviar o apoio necessário para enfrentarmos nossos desafios com confiança e determinação. Escolhendo discípulos. A escolha dos discípulos foi um dos momentos cruciais no ministério de Jesus. Ele precisava de seguidores que estivessem com ele tanto nos momentos de alegria quanto nos de tristeza. A decisão de escolher seus discípulos, que continuariam seu trabalho após sua partida, não foi tomada levianamente. Conforme Lucas 6:12-13 relata, naqueles dias ele saiu para o monte para orar e passou a noite toda em oração a Deus. E ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, aos quais também deu o nome de apóstolos. Esta noite inteira de oração foi a maneira de Jesus garantir que estava fazendo a escolha certa. Isso nos ensina que, diante de decisões importantes como escolher amigos ou formar um time, devemos buscar a orientação de Deus, assim como Jesus fez, glorificando o Pai através de milagres. Nos momentos em que Jesus realizava milagres, ele sempre buscava glorificar a Deus, não a si mesmo. Quando estava prestes a ressuscitar Lázaro, Jesus orou agradecendo a Deus por sempre ouvi-lo, demonstrando um reconhecimento filial. João 11:41-42 relata: Então tiraram a pedra de onde o morto jazia, e Jesus levantou os olhos e disse: Pai, agradeço-te por me teres ouvido. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa das pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Isso nos mostra que, mesmo em atos extraordinários, a oração é uma forma de preparação, tomada de decisões sábias e atribuição de crédito a Deus por meio das maravilhas realizadas. A oração não se resume a fazer pedidos. É também sobre se preparar para empreender grandes feitos e reconhecer Deus como a fonte dessas realizações. É como se tivéssemos uma linha direta de superpoder sempre disponível, independente das circunstâncias. Resumo sobre a oração na vida de Jesus.
Ao investigar o motivo pelo qual Jesus, sendo reconhecido como divino, orava a Deus, identificamos pontos fundamentais. Primeiramente, a natureza dual de Jesus, totalmente divino e totalmente humano, é crucial para entender suas orações. Como Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade, mas como homem, ele viveu dentro das limitações humanas, conforme descrito em Filipenses 2, 6, 8. Em segundo lugar, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, revela três pessoas distintas, mas unidas em essência. A comunicação de Jesus com Deus Pai exemplifica a relação perfeita dentro da divindade, como expresso em João 10:30. As orações de Jesus são amplamente significativas. Elas demonstraram sua confiança em Deus Pai, modelando a dependência da sabedoria e força divinas mesmo diante dos desafios. Suas orações, como a no Getsemane: Pai, se estiveres disposto, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Evidenciam sua submissão à vontade de Deus e oferecem insights sobre sua missão redentora. Além disso, a oração de Jesus proporcionou um vislumbre íntimo de seu ministério e relacionamento com o Pai, servindo como exemplo para todos os que buscam viver uma vida alinhada com a vontade divina. Assim como ele olhava para ti, nós também levantamos nossos olhos e corações em oração, buscando orientação, força e um relacionamento mais próximo contigo. Nos momentos em que lutamos para entender as complexidades divinas, pedimos uma fé simples e infantil que confia em tua bondade e no teu plano. Ensina-nos, ó Deus, a emular Jesus em sua atitude de oração, sabendo que mesmo ele, sendo Deus, se inclinou em comunhão contigo. Somos convidados a entrar nesse espaço sagrado de conversa e intimidade contigo. Por meio de seu exemplo, que possamos entender a importância da oração como um meio de expressar nosso amor, nossas necessidades e nossa gratidão. Em nossas vidas diárias, ao enfrentarmos nossos próprios desafios e alegrias, lembremo-nos do exemplo de Jesus, de que em cada momento, seja de triunfo ou de prova, devemos nos voltar para ti em oração, assim como ele fez. Que sua vida nos lembre que em nossas fraquezas encontramos tua força, em nossas dúvidas encontramos tua sabedoria e em nossa solidão encontramos tua presença reconfortante. Abençoa-nos com a paz que vem do conhecimento de que estás sempre ao alcance, ouvindo os anseios sussurrados de nossos corações. Fortalece-nos com o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus, para que em todas as circunstâncias possamos ter a coragem de dizer: não a minha vontade, mas a tua seja feita. Em nome santo de Jesus, oramos. Amém.